Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e lhe curasse o filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Respondeu-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe disseram que seu filho vivia. Perguntou-lhe, pois, a que hora começara a melhorar. Ao que lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. João 4, 46 a 53. Essa narrativa ilustra o surgimento e o progresso da fé na alma. Ao falar sobre isso, oro para que possamos seguir essa trilha em nossa experiência e que tal fé possa surgir em nosso coração, fazer progresso em nosso espírito e se tornar ainda mais forte em nós do que foi naquele oficial. Pois o importante, meus irmãos, não é apenas ouvir sobre essas coisas, mas vê-las reproduzidas em nossa própria alma. Devemos chegar às coisas reais e fazer das coisas de Deus fatos manifestos a nós. Não apenas ouvir sobre este oficial de Cafarnaum ou qualquer outro, mas ver em nossa própria alma a mesma obra da graça operada nessas pessoas. O mesmo Cristo vivo está aqui e precisamos de sua ajuda tão grandemente quanto aquele oficial necessitou. Que possamos buscá-la como ele a buscou e encontrá-la como ele a encontrou. Desse modo, o Espírito Santo, que inspira a narrativa que está diante de nós, será visto escrevendo-a novamente, não sobre as páginas de um livro, mas sobre as tábuas de carne, como está em 2 Coríntios 3:3, as tábuas de carne do nosso coração. Observe então, logo no começo, que antes de tudo, foi um problema que levou esse nobre palaciano a Jesus. Não tivesse sofrido de uma provação, certamente teria continuado vivendo um tanto distante de seu Deus e Salvador. Contudo, a tristeza chegou à sua casa e ela foi para ele um anjo de Deus disfarçado. Pode ser, querido amigo, que você esteja passando por problemas hoje. Se for esse o seu caso, oro para que a aflição possa ser o cavalo sobre o qual a misericórdia cavalgaria até a sua porta. É muito triste ver, em relação a algumas pessoas, que quanto melhor o Senhor as trata com sua providência, pior é o retorno que lhe dão. Por outro lado, no entanto, existem pessoas que só se voltam para o Senhor quando Ele como que as esmaga. Quando estão à deriva em águas agitadas, ou mal podem encontrar pão para comer. Quando a doença ataca seu corpo, ou especialmente seus filhos são abatidos, é que começam a pensar em Deus e a esperar por coisa melhor. Bendita seja a disciplina do grande Pai nesses casos. Para alguns perturbados, é bom que a tribulação haja ferido o seu coração a ponto de levá-los ao arrependimento, pois é o arrependimento que os levará a buscar e a encontrar perdão. A forma de provação que visitou esse oficial foi a doença de seu filho. O filho, que ele certamente muito amava, cair enfermo, de cama, com uma febre mortal. O pai, ao que parece, é pessoa extremamente bondosa e afetuosa. Seus servos mostram sentir grande apreço por ele e estar interessados na melhor solução para a aflição doméstica que o entristece. Observe com que ansiedade eles vão encontrá-lo para lhe contar da recuperação do seu filho. O coração do pai está gravemente triste e ferido, porque seu filho querido se acha prestes a morrer. Ele havia, sem dúvida, tentado todos os remédios e tratamentos então conhecidos, chamado todos os médicos que poderiam ser encontrados por vários quilômetros em torno de Cafarnaum. Tendo ouvido, porém, sobre a volta de Jesus de Nazaré, que em Caná da Galiléia havia transformado a água em vinho e fizera outras obras poderosas em Jerusalém, ele o procura, trazendo consigo ávida petição e enorme esperança. É possível que nunca tivesse pensado em procurar Jesus, não fosse por causa do seu filho moribundo. Com que frequência acontece que os filhos, embora não sejam anjos,
são usados por Deus para fazer obra até melhor que os anjos poderiam realizar, ao levar docemente seus pais ao Senhor e ao céu. Os filhos são entretecidos em nosso coração, e se os vemos adoecer, se percebemos suas dores, seu sofrimento, nosso coração compreensivo é logo torcido pela angústia e clamamos: ó Deus, poupa o meu filho. Senhor, tem misericórdia do meu pequenino. As primeiras orações que saem de muitos corações são extraídas por Deus por meio da compaixão por aqueles que mais amamos. Não está escrito: um menino pequeno os conduzirá, em Isaías 11:6? Foi isso o que aconteceu com este homem, o oficial do rei. Foi levado a Jesus pela ansiedade por seu filho. Neste momento, tenho a forte impressão de que estou falando a certas pessoas que não são convertidas, mas que estão se aproximando de Jesus porque estão passando por grande tristeza. Possivelmente, um pequenino querido que pode estar prestes a ir embora, e o coração deles está clamando a Deus para que, se possível, essa vida preciosa possa ser poupada. Essas pessoas não deixam de sentir algum conforto nesta casa de oração, mas seu coração está a ponto de romper por causa da perda que tanto temem. Oro para que o nosso Senhor possa fazer deste problema um meio de graça. E para aqueles também que já são convertidos, mas andam espiritualmente fracos. Agora a aflição chegou e eles estão sendo despertados para vir ao Pai. De qualquer forma, sendo convertidos ou não, a aflição está sendo um anjo disfarçado para trazê-los a Deus. A provação foi a ocasião, o prefácio para a obra da graça divina na vida do oficial. Prosseguindo, vamos olhar agora para a parte salvadora, a saber, a fé que nasceu no coração daquele homem. Vamos averiguar a fagulha da fé. Depois, o calor da fé, muitas vezes encoberto e abafado, mostrando mais fumaça do que fogo. E depois analisaremos a chama da fé, ou a fé propriamente dita, que se mostra de maneira decisiva. Por fim, o incendiar da fé, quando a fé finalmente inflama o homem, queimando toda a sua natureza e se espalhando por todos em derredor. E creu ele e toda a sua casa. João 4:53. Vamos procurar então caminhar em análise e meditação. Quero que você descubra cuidadosamente em si mesmo a fagulha da fé, propondo-se: vou procurar e ver se tenho essa fagulha de fé, e se a encontrar, lhe dar a devida importância, a fim de que o Espírito Santo possa soprar suavemente sobre ela e a transformar em algo mais permanente e poderoso. A fé desse oficial apoiou-se, em um primeiro momento, inteiramente no relato de outras pessoas. Ele vivia em Cafarnaum, perto do litoral. Entre relatos e notícias que então por ali se espalhavam, era provavelmente comum o comentário de que estava de volta a Galiléia um grande profeta, realizador de grandes maravilhas. O próprio oficial nunca vira Jesus, nem talvez antes tivesse dado maior atenção a falarem dele. Mas então acreditou no relatório dos outros e achou bem agir assim, pois eram pessoas de credibilidade. Muitos como ele se encontram hoje nos estágios iniciais da fé. Ouviram amigos dizer que o Senhor Jesus recebe os pecadores, perdoa os pecados, dá paz à alma, tranquiliza a consciência, muda a natureza das pessoas, ouve as nossas orações e nos sustenta sob provação. Ouviram essas coisas de pessoas a quem consideram ou estimam, sendo, portanto, pessoas nas quais acreditam. Você pode estar dizendo a si mesmo: sim, não tenho dúvida de que tudo isso é verdadeiro. Só fico pensando se pode ser verdadeiro para mim. Estou passando por sério problema esta manhã. Será que o Senhor Jesus poderá me ajudar? Sinto uma pressão muito grande em meu espírito agora. Será que a oração poderá me aliviar? Na verdade, você não poderia dizer que sabe que Jesus vai abençoá-lo com base em qualquer coisa que você mesmo já tenha visto sobre ele. Mas você pode deduzir que ele fará isso com base no que seus amigos lhe têm contado. A fé frequentemente começa assim. As pessoas acreditam no relatório feito por pessoas conhecidas delas, que experimentaram o poder do amor divino e, em um primeiro momento, acreditam.
tal como aconteceu aos samaritanos por causa do relatório daquela mulher do poço de Jacó a respeito de Jesus. Mais tarde irão crer por terem ouvido, visto, provado e tocado por si mesmos. Mas o início foi bom. Essa fé que surge com base no relatório de outras pessoas é uma fagulha de fogo verdadeiro. Cuide bem dela. Que Deus lhe dê a graça de orar sobre essa fagulha para que venha a aumentar e se transformar em uma chama. Observe que essa fé era tão pequena que se referia tão somente à cura de seu filho doente. O oficial não sabia que precisava de cura também para o seu próprio coração. Não tinha ideia de sua própria ignorância a respeito de Jesus, de sua cegueira com relação ao Messias que ali estava. Provavelmente nada sabia quanto a precisar nascer de novo, nem compreendia que o Salvador lhe poderia dar luz e vida eterna. Não possuía maior conhecimento do poder espiritual do Salvador e, por isso, sua fé tinha um alcance muito restrito. O que parece que ele realmente acreditava era que, se o Senhor Jesus fosse à sua casa, poderia impedir seu filho de morrer de febre. Mas ao chegar ali, dispondo apenas da restrita fé que possuía, imediatamente fez uso dela. Amigo, você pode ainda não saber quão grande é o Senhor e que coisas maravilhosas Ele faz por todos aqueles que nele põem a sua confiança. Contudo, está dizendo para si mesmo, sem dúvida, Ele pode me ajudar hoje em minha provação e me livrar da minha dificuldade agora. Tudo bem, use a fé que você tem. Ponha diante do Senhor sua aprovação neste exato momento. Permita-me encorajá-lo a agir assim. Se você ainda não pode vir a Ele em busca das coisas espirituais, pode, por ora, começar pelas tristezas e provações deste mundo. Se não puder vir a Ele em busca de uma bênção eterna, poderá se achegar a Ele em busca de um favor passageiro. Ele está pronto a ouvi-lo, mesmo que sua oração possa envolver apenas coisas do mundo e não passar de uma oração meramente comum. Ainda assim, faça essa oração, pois Ele dá até o alimento aos filhos dos corvos quando clamam, como está no Salmo 147, verso 9. E eu tenho certeza de que estes não fazem orações espirituais. Tudo o que os corvinhos podem pedir se resume a vermes e insetos, mas ainda assim Deus os ouve e os alimenta. Você, como ser humano, mesmo que só possa orar neste momento, pedindo uma simples misericórdia comum ou uma das menores bênçãos, pode fazê-lo com convicção e confiança, se tiver alguma fé no Senhor da graça. Em que pese ser esta fé apenas uma fagulha, não deve apagá-la, nem o Senhor Jesus deseja fazer isso, pois Ele prometeu que não apagará o pavio que fumega, em Isaías 42, 3. Qualquer desejo que você pretenda levar a Jesus, com qualquer que seja o grau de fé que você possua, deixe-o manifestar-se ao vir aos pés do Mestre. A fé do oficial era tão frágil que ele limitou o poder de Jesus à presença física deste. Ele rogou: Senhor, desce a Cafarnaum antes que meu filho morra. João 4, 49. Ele acreditava ser necessário o Senhor Jesus entrar no quarto onde estava seu filho para dar uma ordem à febre e ela então iria embora. Desconhecia que poderia o Senhor operar milagre até a grande distância. Não sabia que a palavra do Senhor poderia agir independentemente da sua presença física. Mesmo assim, melhor era ter essa fé limitada do que nenhuma. Filho de Deus, você comete pecado quando limita o Santo de Israel. Contudo, se aquele que busca o Senhor limita a sua ação por causa de ignorância e de fraqueza na fé, isso é bastante desculpável. O Senhor Jesus aceita isso de maneira graciosa, eliminando essa questão com amorosa advertência. No entanto, ser fraco na fé para o iniciante não é a mesma coisa que é para você, que já desfruta de longa experiência da bondade de Deus, passar a desconfiar dele. Portanto, repito, aquele junto a quem o Senhor está começando a operar, se você não tem fé, além daquela que pode dizer simplesmente: o Senhor Jesus me curaria e responderia ao meu clamor se estivesse aqui. É melhor ter tal fé do que ser descrente. Sua fé, na verdade,
limita o Senhor grandemente, como que o encerra em um lugar fechado. Não pode esperar, portanto, que ele faça obras poderosas para você. Ele virá até você e o abençoará de acordo com a medida da sua fé. Todavia, por ser também uma característica da sua graça soberana, pode até mesmo fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, como está em Efésios 3:20. Assim, trate sua fé como uma criança. Alimente-a até que ela possa se colocar de pé sozinha. Estenda sua mão para ajudá-la até que seus primeiros passos trôpegos possam se firmar. Não podemos culpar um bebê pelo fato de ainda não poder correr ou pular, mas devemos sim cuidar dele e ajudá-lo até obter uma força maior, que há de chegar ao devido tempo. Nosso Senhor Jesus Cristo merece a maior fé que possa vir de cada um de nós. Não o entristeça com suspeitas em relação à sua capacidade. Dê a ele a fé que você tem e peça por ter mais e mais. Embora fosse apenas uma fagulha, aquela fé no Senhor Jesus Cristo influenciou o oficial do rei. Foi sua fé que o levou a empreender uma considerável jornada para encontrar o Senhor. Deixando Cafarnaum, ele subiu as colinas de Caná para fazer seu pedido a Jesus. Ele o fez pessoalmente. Isso é ainda mais notável se considerarmos que se tratava de um homem importante. Não sei se seria Cusa, procurador de Herodes, como está em Lucas 8:3. Embora isso seja irrelevante, não se sabe de outra família nobre a serviço de Cristo durante sua jornada terrena. A esposa desse procurador de Herodes era uma das mulheres que seguiam Nosso Senhor na Palestina e o serviam com seus bens. Outro alto funcionário real ainda, citado no Novo Testamento, é Manaém, colasso de Herodes, como está em Atos 13, verso 1. O oficial do rei que buscou Jesus poderia ter sido um desses dois homens. De todo modo, nobres eram aves raras junto a Cristo e na igreja naqueles dias. Assim como esperamos certamente ouvir mais sobre outras pessoas como essas em nossos dias. Não podemos, porém, nos precipitar na conclusão de que aquele oficial possa ter sido um deles. Mas o fato é que, normalmente, um alto funcionário real não pensaria em fazer ele mesmo uma viagem dessas para resolver um problema, tendo servos diligentes ao seu dispor. Contudo, esse oficial foi pessoalmente a Cristo para lhe implorar que viesse curar seu filho. Sendo então a sua fé fraca sob certo aspecto, mas forte o suficiente para levá-lo a Cristo e dirigir-se pessoalmente a ele em humilde súplica, é sem dúvida uma fé bastante aceitável. Se a sua fé leva você a orar e implorar a Nosso Senhor de todo o seu coração, então a sua fé é do tipo correto. Se ela o leva a rogar a Cristo que tenha misericórdia de você, é uma fé que pode levar à salvação de sua alma. Pode ainda ser pequena como um grão de mostarda, mas sua qualidade de insistente e importuna mostra que existe nela uma crença autêntica operada pelo Espírito Santo, que é uma semente de mostarda verdadeira e que o seu pé de planta irá crescer. Meu amigo, você já começou a orar neste momento por causa de suas mágoas e tristezas? Pode ser que neste exato instante, no silêncio aparente de sua alma, você esteja ardorosamente clamando: Deus, salva-me hoje. Eu vim a Londres para ver outras coisas e entrei por acaso neste lugar agora. Que este possa ser o dia no qual eu seja liberto do meu problema e possa ser salvo. Se a sua fé leva você a orar a Cristo, ela é filha legítima da graça, pois a verdadeira fé sempre clama ao Senhor. Se a sua fé o leva a se apegar a Jesus com resolução, dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares, como Jacó em Gênesis 32, 26, pode ser uma fé pequena, mas é fé real e verdadeira. Foi gerada em sua alma pelo Espírito de Deus e trará para você uma bênção poderosa. Você há de ser salvo por esta fé para o seu próprio bem e para a glória do nosso Senhor. Observemos ainda que a fé daquele homem ensinou-o a rogar de maneira certa. Perceba que ele implorou a Jesus que descesse a Cafarnaum e curasse seu filho, pois estava à beira da morte.
Não realçou nenhum mérito seu, mas sim advogou a precariedade do caso. Não argumentou que o menino era de família nobre, o que, aliás, teria sido muito ruim de usar para com Jesus. Também não enfatizou que era uma criança querida. Este seria um argumento muito pobre, mas frisou somente que o menino estava à beira da morte. A natureza extrema do caso era a razão para a urgência. A criança estava às portas do desenlace e, portanto, seu pai implorava que a porta da misericórdia fosse aberta. Meu amigo, quando você é ensinado pela graça a orar e pedir corretamente, passa a realçar na oração aquelas circunstâncias que justificam sua condição de perigo e sua ansiedade, e não o que faria você parecer ser melhor ou mais justo. Lembre-se de como Davi orou. Senhor, disse ele, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmo 25, verso 11. Essa é a súplica corretamente evangélica. A maioria dos homens provavelmente teria dito: Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois ela é desculpável, e de modo algum chega perto da crueldade dos outros homens. Davi sabia das coisas. Seu clamor é: perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Apresente a Deus, pobre pecador, a grandeza de sua necessidade, o horror de sua iniquidade e de sua carência. Assuma e mostre que você está realmente à beira da morte, que o assunto pelo qual você está pedindo é de fato questão de vida ou morte. Este será o argumento sincero e correto para tocar o coração de Deus de infinita compaixão. Qualquer respingo de falsa bondade sua, que seu orgulho possa tentar convencer você a jogar no quadro, irá manchá-lo por inteiro. Carregue nas cores escuras 3 vezes mais. Peça a Deus em função da misericórdia dele, pois é este atributo de Deus o único argumento ao qual você deve recorrer enquanto for um pecador não perdoado. Você não pode nem deve pedir que o Senhor o abençoe em razão de qualquer problema ou qualquer mérito que tenha, pois você não tem nenhum direito à recompensa por qualquer coisa assim. Será sábio da sua parte, isso sim, se rogar a Deus por suas carências e necessidades. Clame assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois eu preciso de misericórdia. Faça como oficial ao contar o caso do seu filho. Ele está prestes a morrer. Esta é a chave que abre a porta da misericórdia. Meu caro ouvinte não convertido, você está me entendendo? Existe em você algum desejo, em qualquer escala, de vir ao Senhor Jesus Cristo, ainda que seja simplesmente por causa de um problema temporal que o esteja afligindo demais? O cavalo não gosta, e com razão, de receber golpes de espora para começar a correr. Isso fere o seu corpo, pois é suficientemente afiado e cravado em sua pele em um nível tão profundo que deverá senti-lo. Obedeça a Jesus para que não haja necessidade de ser ferido com um aguilhão que o obrigue a tomar a iniciativa. Se você é um dos escolhidos do Senhor, verá que quanto mais cedo o fizer, melhor será para você. Venha imediatamente. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, diz o Salmo 32, 9. Venha Jesus enquanto ele o convida gentilmente. Embora você possa ter uma fé tão frágil que pareça às vezes mais descrença do que fé, achegue-se a ele. Venha como está, olhe para o Senhor e ore, pois nesta oração está a sua esperança, ou melhor, sua certeza de descanso. O grande coração de Jesus sentirá a sua oração e lhe dirá: